Salve, salve, Jefferson aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais dessa iniciativa aqui no nosso canal da Gestolândia. Estou muito feliz, por esse novo projeto que nós estamos iniciando. É isso mesmo, estamos iniciando um novo projeto aqui. É o projeto Gestolândia Mão na Massa. E, Jefferson, qual é o objetivo desse projeto? Bom, o objetivo desse projeto é promover aulas práticas de alto valor, para você que está começando na carreira de machine learning, que quer fazer a transição. E o objetivo dessas aulas práticas é te mostrar tópicos, os vários tópicos ali dentro desse ecossistema vivo que é o machine learning. E nesse primeiro mão na massa da Gestolândia, nós vamos falar da linguagem de programação Python, que é sem dúvida aí, atualmente, a linguagem mais utilizada em projetos de machine learning e ciência de dados. Como na Gestolândia a gente tem o propósito de ensinar machine learning, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, nada melhor então de começar do básico ali, de programação, com essa linguagem que é a mais utilizada, sem dúvida, no mercado global. E aí você vai estar, ao final dessa mão na massa, são uma sequência de aulas que nós vamos ter, você vai estar apto já a desenvolver os seus primeiros códigos ali com essa linguagem. Agora, é importante frisar que em todas as nossas aulas, vamos procurar seguir a nossa metodologia, que nós batizamos aqui de metodologia side by side, lado a lado. O que é essa metodologia? É uma metodologia em que nós buscamos sempre conciliar, associar a teoria com a prática. Nem muita teoria, nem muita prática, sempre um balanceamento entre essas duas vertentes. Porque nós acreditamos aqui na Gestolândia que é só assim que você consegue se desenvolver nesse conjunto de conceitos, fundamentos que é o machine learning e tudo que envolve esse universo aí do machine learning. Tá? Então, sempre tentando conciliar a teoria e prática de uma maneira bem objetiva, simples, com uma linguagem mais clara possível para você entender esses fundamentos. E é claro que essa primeira aula não vai ser um pouco mais de teoria, até porque é uma aula inicial, onde a gente vai apresentar aqui alguns fundamentos de programação ali que você precisa entender. É claro, no final vai ter um pouquinho de exemplo prático, mas a ideia é que as próximas aulas a gente vá sempre estar associando essas duas vertentes, teoria e prática. Então vamos lá para a nossa aula. Então deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. Então está aqui a nossa aula, em que nós vamos falar sobre exatamente a primeira parte do nosso mão na massa, a primeira aula de mão na massa com Python, é falar de algoritmos e programação, a relação entre esses dois conceitos, que são conceitos fundamentais para você que quer trilhar aí na carreira machine learning. Você precisa aprender a programar. Eu sei que talvez alguns de vocês estejam vendo esse vídeo já tenham ali um receio com a programação, a programação tem muita lógica, a programação tem muita matemática, não é para mim. Não, vocês vão ver aqui um dos objetivos dessa mão na massa aqui com o Python é exatamente mostrar, desmistificar essa dificuldade que muitos entendem que existe com programação. A gente vai ver aqui de uma maneira bem simples que não é tão assim complicado programar. Eu mesmo, quando comecei a programar, já faz um tempo, não vou falar aqui, mas eu tive dificuldade, mas depois, quando você pega o jeito, você consegue exatamente desenvolver ali. Então, a minha experiência aqui é tentar facilitar o seu aprendizado de programação. E a gente vai ver que uma das vantagens, deixa eu falar aqui na aula, uma das vantagens do Python é exatamente essa. A curva de aprendizado dela é bem rápida, quer dizer, você evolui muito rapidamente no seu aprendizado com Python. Por isso que a gente vai associar aqui o estudo de programação com Python, estudo de lógica de programação com Python, você já vai ver ali na prática, e você já vai poder ali já desenvolver os seus primeiros códigos, você vai poder realmente desenvolver ali seu lado de programação, que é a base, como eu falei, para qualquer projeto de machine learning e ciência de dados. Tá? Então não se preocupe, mesmo que você esteja começando agora, do zero, do absoluto zero, eu vou mostrar aqui para você exatamente passo a passo. Então o primeiro conceito que nessa aula que nós vamos entender é o conceito de algoritmo, tá? Então, o primeiro conceito que nós vamos entender aqui é o conceito de o que é um algoritmo, tá? Depois vamos falar a relação entre algoritmo e um programa de computador, um software de computador, e como esses programas geralmente são criados. E por fim, nós vamos falar
Por que o Python, né? A gente vai detalhar mais por que escolhemos o Python e não outras linguagens. Existem várias linguagens de programação, né? Mas por que a gente vai adotar o Python aqui, mostrar o Python, porque ele é tão utilizado dentro do mercado, e depois eu te mostro aqui os exemplos com o Python, tá certo? Então vamos lá. Então, primeiro, antes de definir o que é um programa, é preciso entender o conceito de algoritmo, né? Não é logaritmo, tá? Quem lá da matemática, log, né? Não, é algoritmo mesmo, né? Então, mas apesar dessa palavra talvez ser meio estranha para você aí que está me assistindo, mas é uma palavra que é bastante comum, né? Talvez assim, não a palavra, mas o que nós fazemos no nosso dia a dia, tudo envolve algoritmo. Então, os algoritmos, eles fazem parte do nosso dia a dia. Eles fazem parte do dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, quando você está utilizando um medicamento e você pega a bula desse medicamento e segue as instruções que estão na bula desse medicamento, e que de lá a posologia, quantos comprimidos você deve tomar por dia, em quantas e quantas horas, a quantidade, né? Então, todas essas instruções do uso daquele medicamento naquela bula é um algoritmo. Tá? Um outro exemplo aqui, quando você tem lá um aparelho em que você vai montar esse aparelho, por exemplo, aí você segue o manual de instruções, olha, encaixa aqui, pega essa peça, a peça 3, né, vai montando aqui. Então, essas instruções de como montar um aparelho também é um algoritmo. Você também, quando aplica lá uma receita, né, quando você desenvolve ali um prato, né, faz um prato de comida ali, você segue uma receita, por exemplo, preparar um bolo, né, você, nessa receita, você então também está aplicando o conceito de algoritmo. Tá? Então, se a gente tentar colocar de uma maneira informal, o que é um algoritmo? Baseado em todos esses exemplos. E poderia ter outros exemplos, tá? Vocês poderiam pensar em outros exemplos aí. Inclusive, se quiser, ó, já vai deixando no comentário outros exemplos de algoritmos aí que vocês atendem no dia a dia. E deixe seu like e também compartilhe aí com seus amigos, tá certo? Então é importante aí. E sempre fique à vontade para comentar, né? Eu terei maior satisfação em poder respondê-los, tá? Deixa aí para vocês, se vocês quiserem também sugerir conteúdo, dar um feedback de vocês, é sempre muito bem-vindo, beleza? Bom, voltando então, se a gente pegar esses exemplos de algoritmos, a gente vai poder observar que eles são sequências de ações executáveis para a obtenção de uma solução para um determinado problema. Então, veja que o algoritmo é uma sequência de passos que você executa ali de maneira lógica, sequencial, para resolver um determinado problema. Quando você vai, por exemplo, se deslocar da sua residência até a sua universidade, até o seu trabalho, enfim, até um determinado ponto, você vai de condução, se você vai de ônibus, por exemplo, você vai sair da sua casa, você vai atravessar a rua, tem toda uma sequência de passos, você vai fazer o sinal, o ônibus parar, o ônibus vai abrir a porta. Então veja que, claro, que algumas situações exigem mais detalhamento e outras tu pode deixar um pouco mais alto nível, né? Geralmente, quanto mais detalhes da implementação daquele algoritmo, dos passos, né? Você tem ali mais detalhes, melhor vai ser a execução daquele algoritmo, né? Então, o algoritmo é isso, é uma sequência de passos lógicos que devem ser executados para resolver um problema. Dito isso, então, cada passo de um algoritmo ele precisa ser definido de forma precisa o bastante, por isso que eu falei, questão do detalhe, né? Não pode ser muito artificial ali na definição, tem que ser de forma precisa, pontual, né? Não pode deixar dúvida, por quê? Porque ele precisa ser traduzido para uma linguagem de programação e aí sim ele vai ser executado por um computador. Então, o algoritmo geralmente é uma coisa, é uma estrutura que a gente desenvolve em mais alto nível, ou seja, a gente está mais próximo da nossa linguagem, né, na linguagem do ser humano. Mas quando a gente fala assim, na linguagem do ser humano, a máquina não entende a linguagem do ser humano, a máquina entende ali operações binárias, ou seja, operações de máquina, né, de baixo nível, que nós costumamos chamar. Operações ali de máquina, e isso, então, precisa ser traduzido, ou seja, esse algoritmo precisa ser implementado em uma linguagem de programação que se torna, então, um programa que vai ser capaz de ser executado por um computador. Ou seja, o programa nada mais é do que uma representação de um algoritmo em uma dada linguagem de programação para que essa linguagem de programação vai estar mais próxima ali da linguagem que o computador entenda. Tá? Então, fazendo aqui
para entender bem os componentes de um programa, a gente vai fazer aqui uma analogia bem interessante entre algoritmos e receita culinária. Então, imagina o seguinte, a receita ou o prato, né? Receita-prato, o prato é a implementação, é o resultado final ali de uma receita em um contexto específico, né? Por exemplo, na cozinha. Já algoritmos e programas seriam o quê? O programa é a implementação de um algoritmo, então o programa está para prato, assim como o algoritmo está para receita. Então, o programa é a implementação de um algoritmo em uma linguagem de programação específica. No caso aqui, a linguagem de programação é o meio pelo qual eu vou estar desenvolvendo, né, o programa, implementando aquele programa em um determinado algoritmo. Então, tentando ainda ser mais específico nessa analogia, eu trouxe aqui um esquema bem interessante. Então, imagine aqui, ó, eu tenho um processo de criação de um prato. Eu tenho, então, um chefe que vai criar a receita, por exemplo, uma pizza, né, pizza margherita. Ele vai criar lá, vai dizer qual é toda a forma de preparo, quais são os ingredientes, ele vai dizer ali como fazer a adição de cada ingrediente, então ele vai ter toda a receita preparada, e aí vem um cozinheiro que vai pegar essa receita então, e vai preparar então aquele prato. A saída é o prato. No processo de desenvolvimento de um programa é a mesma coisa, né? É muito similar esse processo, porque eu tenho lá o projetista pode ser um analista de sistemas, um arquiteto de software, enfim, tem todo um trabalho, né? Mas o resultado dele é o algoritmo, né? A estrutura, né? Ali de como vai funcionar o programa. Esse algoritmo, então, ele passa por uma implementação, que é o programador que vai implementar, ele vai codificar esse algoritmo em uma linguagem de programação específica, e a saída, então, vai ser um programa. Então, veja que é muito parecido, é o mesmo processo. Então, voltando aqui, resumindo essa primeira parte, o algoritmo ele é uma sequência de regras, sequência de passos, definida de forma precisa, e acrescentaria aqui, executado de forma lógica, que descreve como produzir uma saída a partir de uma entrada específica e detalhe, e um número finito de passos, quer dizer, tem um número ali certo de sequências ali que ele vai ter que executar. Então, o que a gente pode observar que qualquer programa, qualquer aplicação que você tiver aí, que você pegar, qualquer aplicação computacional, ela vai ter 3 componentes. Primeiro, uma entrada específica, uma sequência de passos a serem aplicados sobre a entrada e, finalmente, a saída, né? A entrada, o processamento e a saída. Sempre, todas as aplicações têm esses 3 componentes. Tá? Então, dentro desse contexto, algoritmo e programa têm a linguagem de programação. Então, a linguagem de programação nada mais é do que o meio formal de se expressar ideias sobre a metodologia. E não simplesmente uma forma de fazer o computador executar as instruções. Na verdade, eu vou ali indicar a metodologia de como eu vou organizar aquele algoritmo de maneira lógica para a qual o computador possa efetivamente executar aquelas instruções e resolver um determinado problema. Então, para a criação de programas, é necessário, primeiro, a codificação, que é nada mais do que pegar aquele algoritmo e digitar por meio de uma ferramenta específica, né, que pode ser, por exemplo, um editor de texto. Depois a gente vai ver que pode ser melhorado esse editor, poderia usar, por exemplo, o Notepad do Windows ou qualquer outro tipo de editor de texto, né, para codificar um programa. É claro que existe, como eu falei, ferramentas que facilitam essa edição, e a partir disso eu vou gerar o que nós chamamos de código-fonte do programa. É o código-fonte ali, que é nada mais do que a abstração do algoritmo para aquela linguagem de programação. Ou seja, depois de digitado, esse programa ainda passa por um processo de análise de código. Para quê? Para que seja verificada a existência de erros. Então, esse processo de verificação de erros a gente chama de compilação e é realizado por meio de um compilador. É claro que não é só a verificação de erros, existem outros objetivos, outras funcionalidades em relação ao compilador. Então, geralmente, as linguagens atuais, as linguagens de programação, né, Java, Python, C, C++, a gente diz, são linguagens de alto nível. O que quer dizer linguagem de alto nível, Jefferson? Quer dizer que elas estão mais próximas da linguagem natural, da linguagem que nós falamos, do que da linguagem de máquina. Como eu falei, a linguagem de máquina é a linguagem de bits e bytes, né? A linguagem que está ligada ou está desligada, que a gente chama de linguagem de máquina. Então, veja que nesse meio campo entre a linguagem de alto nível e a linguagem de máquina, a linguagem que o computador entende, eu preciso ter um mecanismo que faça essa tradução, né?
Seria mais ou menos a ideia, só fazer uma analogia aqui, a ideia de que, por exemplo, eu estou ministrando essa aula em chinês e você não entende chinês. Você só entende português. Então, eu preciso o quê? Ter um tradutor que pegue o que eu estou falando em chinês e traduza para que você entenda em português. Então, chinês não, mandarim, né? Mandarim. Então, veja que precisa desse processo de tradução. E esse é um papel também do compilador. Ele tem esse objetivo de fazer, além de analisar, de verificar a existência de erros, ele tem também a funcionalidade, o objetivo de traduzir essa linguagem, que está uma linguagem de alto nível, para uma linguagem de baixo nível. Na verdade, esse processo todo a gente chama de tradução, né? E o compilador é um meio de fazer isso daí. Então, como é que é a compilação? Geralmente, as linguagens, né, elas são codificadas, então eu tenho lá o algoritmo, vou escrever essa linguagem, vou escrever esse algoritmo em uma linguagem de programação, vou ter o meu código-fonte, que é o meu programa, e esse código-fonte, então, ele é compilado. Aqui, o compilador, é claro, eu não vou abrir a caixa, mas o compilador, né, se a gente abrir a caixa desse compilador, você vai ver que ele é um outro software que pega um software e traduz um software. Brincadeiras à parte, mas é um software também que vai traduzir, né, que vai pregar, vai ter várias etapas ali, né, de identificação de erros, e vai transformar esse código, naquela linguagem de programação, em código que seja executável na máquina, que a gente chama código ou programa executável, né? Como eu falei, o compilador tem várias etapas, mas basicamente o objetivo dele é traduzir, né? Ou pegar aquele código-fonte, verificar se tem erros e traduzir para um programa que seja executável no computador, ou seja, que a máquina entenda. Basicamente isso daí. Só que, além do compilador, nós temos também os interpretadores, que eles facilitam, vamos dizer, eles não têm essa etapa aqui da compilação. Na verdade, os interpretadores, de maneira geral, né, eles não geram nenhum outro arquivo, eles não geram o código de máquina. Ele procura por erros e, caso não ache nada, ele já vai logo executando as instruções na linguagem, que a gente chama de linguagem intermediária. Então, tem aqui, ó, o código-fonte, ele já vai, à medida que já vem as instruçções, ele vê, tem erro, não tem, então ele já vai executando sem necessidade de transcrever, né, aquele código para uma máquina, um programa executável. E aí, nesse caso, os interpretadores usam o que nós chamamos de máquina virtual. Basicamente, existem vantagens e desvantagens em utilizar interpretadores e compiladores. Mas a grande vantagem, sem dúvida, dos interpretadores, primeiro é a questão da portabilidade, ou a característica de ser multiplataforma, ou seja, eles podem ser escritos, né, em uma linguagem interpretada e rodar em qualquer arquitetura computacional. Ou seja, eu crio ele aqui e posso rodar em qualquer máquina, não preciso gerar ali um código executável, um programa executável. Então, essa é a vantagem dele ser multiplataforma. E também ele ser o ciclo debug, né? Ou seja, o ciclo de depuração, de correção de erros, ele é mais rápido do que da compilação. Porque, veja, cada instante que ele lê uma instrução, ele já verifica se tem erro e já executa. Então, eu consigo depurar mais rápido o código. Veja que no interpretador, eu vou editar o código, rodo e faço o debug. No compilador, eu tenho que editar, compilar e só depois rodar e debugar. Ou seja, eu não tenho essa parte de execução ali, de geração do programa executável, do código de máquina ali. A desvantagem dos interpretadores comparado então, aos compiladores é exatamente a questão da velocidade de processamento. Então, o tempo de execução de um programa interpretado, né, é maior que o tempo necessário para executar um programa compilado. Porque, no caso do compilado, ele já joga ali para uma linguagem máquina e é muito mais fácil a máquina de trabalhar. É como se, no interpretado, né, eu criasse uma camada entre o código-fonte e a máquina. Então, quem vai executar o código-fonte é essa máquina que a gente chama de máquina virtual. E, Jefferson, como é isso no Python, né? Como é que é o bastidor do Python nesse sentido? Então, basicamente, ele é um interpretador onde eu tenho, então, o código Python. Ele passa por um módulo de checagem de erros de sintaxe. E aí, então, se tiver tudo ok, ele passa, então, para um código intermediário que a gente chama de bytecode. Esse bytecode, ele vai ser, então, executado em uma máquina virtual, no caso, a máquina virtual do Python. E aí, então, os dados de entrada da aplicação, do programa, vão ser passados para essa máquina virtual junto com o bytecode. Outros erros, né, podem ser relatados aqui, erros de semântica, enfim, e aí sim, tudo certinho aqui, ele vai, então, gerar a saída desse programa. Então,
Então, basicamente, esse é o processo de como funciona a criação de programas com Python, os bastidores aí da criação. Então, o Python é uma linguagem interpretada aí, que ele tem essa máquina virtual aqui, que faz essa interpretação e, ao mesmo tempo, a execução do código. Agora, você deve estar pensando aí, né, por que aprender Python? Quais são as características que favorecem, né, aprender essa linguagem? Bom, antes de entender o que é por que aprender Python, aqui eu coloco uma pequena história, né, um pequeno histórico aí, bem resumido, tá, do Python. Né? Então, o Python ele foi criado por esse cara aqui chamado Guido van Rossum, né, o Halson, né, que trabalhava na Centro voor Wiskunde em Informática, na Holanda. Ele era implementador nessa empresa e lá nessa empresa ele utilizava uma linguagem de programação chamada ABC. E aí lá na empresa, né, mais tarde, lá nessa CWI, no final já na década de 80, enquanto ele trabalhava, né, o Guido trabalhava em outro sistema operacional distribuído, ele começou a procurar uma linguagem de script com uma sintaxe como ABC, mas com acesso às chamadas de sistemas desse novo sistema operacional que estava sendo desenvolvido. Então, a motivação dele foi essa. E aí, lá no final da década de 80, iniciando a década de 80 e concluído em fevereiro de 1991, quer dizer, começou lá no início da década de 80, só foi concluído em fevereiro de 1991, foi lançada então a primeira versão da linguagem Python. Agora, uma curiosidade aqui, né? O Guido, ele era fã da série chamada, a série de comédia, né, da BBC chamada Monty Python Flying Circus. Tá? Era uma série aí de comédia que passava, até chegou a passar no Brasil, e ele era fã. E aí, então, quando o projeto estava concluído, esse nome dessa série, Python, foi então colocado na linguagem. Então, muita gente associa o nome Python à cobra, né? Python, né? Mas não tem nada a ver com a cobra. Apesar de que o símbolo, né, o logo da linguagem, que foi criado por uma empresa que, pelo nome, criou esse símbolo aqui que representa o Python, né? Então ficou aí, mas Python não tem nenhuma relação, né? O nome não foi inspirado em nenhuma cobra, na verdade foi inspirado nessa série, né, de comédia aqui da BBC. Então aqui é a página oficial, então toda a documentação, depois próximo ano a gente vai mostrar um pouco mais sobre essa página aqui, mas é onde está oficialmente, né, toda a documentação do Python, que é mantida pela Python Software Foundation. Detalhe interessante que o Python ele é escrito em C. Então, por isso que toda a documentação por baixo dos panos, por trás, né, se a gente olhar o código-fonte do Python, ele vai estar em C. A gente chama isso de C Python, né? Então, basta você digitar lá no Google Python.org que você vai ter toda essa parte, toda a documentação do Python ali. É uma documentação muito rica e isso já é uma vantagem do Python, o Python ser uma linguagem open source, tem uma contribuição muito grande da comunidade, a comunidade desenvolve muitos pacotes, muitas bibliotecas, então é uma linguagem bastante rica nesse sentido, né, comparada às outras linguagens. Então, outro dado aqui interessante, né, aí já começando a justificar por que usar o Python, né, especificamente, são as estatísticas. Então, aqui eu trago primeiro um levantamento aqui da I3E, que faz um levantamento das principais linguagens, né, de programação. Em 2022, a linguagem mais utilizada, né, segundo essa pesquisa do I3E, foi o Python, seguido ali do C, C++, C# e Java. Então, ela permaneceu. Na verdade, em 2021 ela também estava, né, como uma das primeiras linguagens, ela permaneceu. Outra pesquisa aqui, que é o Índice de Popularidade da Linguagem de Programação, que é o PyPL, que é criado analisando a frequência com que os estruturais de linguagem são pesquisados no Google. Ou seja, a linguagem mais pesquisada ali no Google, né, foi o Python. Tá? Isso aqui é um dado de fevereiro de 2023, bem recente. Isso comparado ao mesmo período do ano passado. Né? Ela continuou ali no primeiro lugar, JavaScript vem logo em seguida, C#, C++ e PHP. Então, elas estão ali juntas. Claro que são estatísticas, né, que eu observo exatamente o uso, mas todas tem que analisar também que essas linguagens elas têm propósitos de uso diferentes. E uma vantagem do Python é que ele te diz que é uma linguagem
de propósito geral. O que significa isso, Jefferson? Que significa dizer que ela pode ser usada tanto para web, ela pode ser utilizada para desktop, ela pode ser utilizada para aplicações científicas, que é um forte dela, né? Por isso que ela é muito utilizada para projetos de machine learning, mas ela tem um uso de propósito geral. Coisas que, por exemplo, outras linguagens não tem tanto, não são tanto direcionadas assim, né? Por exemplo, o Java ele é muito bom para web, para dispositivos móveis, né? Também para desktop, mas aí quando fala de aplicações científicas, ele já perde ali em termos de performance, né, para o Python. Então, o Python realmente ele é de uma linguagem de propósito geral, e isso torna, além de ter um volume grande de bibliotecas, ele também tem sido bastante utilizado também no mercado, tá? Tanto no mercado, na academia, mas principalmente no mercado. Aí outra característica, por que aprender Python aqui? É uma linguagem simples, elegante e fácil de aprender. É uma curva rápida de aprendizado. Ela é muito parecida, então se você aprendeu já em algum outro momento aí, você já vem estudando programação, você aprendeu o algoritmo, você vai ver que é muito fácil aplicar aquele algoritmo, traduzir aquele algoritmo para uma linguagem, no caso Python. Então, porque o Python ele facilita, porque ele usa a indentação para definir o bloco. Então não preciso também usar aqueles abre, chave, fecha chave, ou begin, end, né, para construir os blocos. E também não preciso colocar ponto e vírgula no final. Então isso facilita muito. Então, por exemplo, a indentação, eu sei que esse bloco aqui, ó, B recebe 1. Não se preocupe, a gente vai aprender tudo isso. Eu estou mostrando o que seria a indentação aqui, é exatamente ó, essa organização. Então, como ele exige que o código fique indentado, a legibilidade do código fica muito boa, diferente de outras linguagens de programação, não fica bagunçado o código, né? Então, a gente percebe claramente aqui que esse trecho de código, ó, B recebe 1, e esse comando while, que é o comando de repetição, eles estão dentro desse bloco aqui, ó, if, que é um bloco de condição. Esse aqui é o while, é um laço de repetição. E essas instruções vão ser executadas enquanto essa condição aqui for satisfeita. Mas, como eu falei, não se preocupem nesse momento. Aqui é apenas para você entender que a leitura do código ela é bem simples, tá? Ela é bem direta ali. Então, por isso facilita então, o aprendizado do Python. Só para vocês terem uma noção, né, eu fiz uma comparação aqui entre o Java e o Python. Então, quando a gente pega aqui o Java, por exemplo, para fazer a leitura de um arquivo, para ele ler um arquivo, eu preciso de mais ou menos aqui 18 linhas, 18 comandos, tá? Enquanto que no Python eu faço isso aqui em 4 linhas. Então, isso ajuda muito a velocidade de codificação no Python, né? Além de simplificar a vida do programador, ela agiliza muito, né, a vida do programador. Ela torna o programador muito mais produtivo do que em outras linguagens. Isso é, sem dúvida, uma vantagem aí do Python em relação a outras linguagens. Então, aqui eu coloquei outras características que fazem com que o Python seja interessante de ser aprendido. Outra é suporte à programação orientada a objetos. Ok, muitas outras linguagens são, né? Mas é uma característica interessante para que justifique você aprender Python. Ele é multiparadigma, então ele não é só orientado a objetos, ele é funcional, ele é procedimental. E ele também é multiplataforma, né? Nós já falamos, ele é uma linguagem interpretada. Ele usa recursos de linguagem interativa, e isso aqui é muito interessante do Python, a gente vai ver já o que significa essa linguagem interativa, quer dizer, eu posso interagir, posso, por exemplo, colocar o Python funcionando como uma calculadora. Então essa interação do Python é bem interessante, esse módulo interativo dele. Ele tem uma biblioteca padrão. O que é a biblioteca padrão? São um conjunto de instruções, conjunto de funções que já vem ali acoplado no momento que eu instalo o Python. Então é uma biblioteca bem robusta aí que já vem. E detalhe, né? Melhor do que ele ter a biblioteca padrão completa, ele é facilmente extensível. Ou seja, você pode adicionar facilmente outras bibliotecas, outros pacotes, depois a gente vai falar isso também, né, nesse nosso curso. Nós vamos falar o conceito de pacote, módulo. Então ele permite essa facilidade, né, de você incorporar pacotes e bibliotecas dentro do teu código. E aí ele incentiva você a escrever os programas de forma correta, sem perda de produtividade. Então, é mais ou menos essa historinha aqui que está sendo apresentada, que eu consigo desenvolver em Python de uma maneira simples, direta, correta e sem a perda de produtividade. A outra, aí já tentando direcionar, né? Por que Python para machine learning? Bom, existem outras linguagens bastante utilizadas, o Julia, o R também, que são muito utilizados aí no mercado, mas o Python, entre essas, sem dúvida, é o mais utilizado porque ele tem um ecossistema completo ali, né, de ferramentas, né? De ferramentas que precisam, científicas, como o NumPy,
Também nós temos as IDEs, né? O Jupyter, que facilita muito o desenvolvimento, Pandas para leitura de dados, Matplotlib, que é para geração de gráficos. Então, é um conjunto de bibliotecas de ferramentas poderosas. Caso aqui, cadê o Scikit-Learn também, que é propriamente Machine Learning. Enfim, aqui ó, o Scikit-Learn. São várias ferramentas, bibliotecas ali que ajudam a dar uma produtividade e facilitam muito a vida do programador. Então, assim, esse aí, sem dúvida, é um dos principais fatores que coloca o Python como a principal linguagem aí para o machine learning, para a ciência de dados. Tanto que as empresas adotam muito essa ferramenta. Bom, aí vamos falar então um pouquinho do Python em ação aqui. Eu vou compartilhar minha tela só para mostrar rapidamente. É claro que vou mostrar para vocês depois a instalação, né, passo a passo ali, a configuração do ambiente, mas é só para mostrar um pouco essa questão do Python interativo, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, tá aqui, ó. Vou aqui, por exemplo, abro aqui o iniciar e eu vou aqui por linha de comando mesmo, CMD, ou você vê prompt de comando. Então, aqui eu abro o prompt de comando do Windows. Estou usando aqui o Windows. Você pode usar o terminal aí do Linux, se estiver usando o Linux, se você domina, né, o Linux aí. E aqui, ó, basta eu fazer Python e eu já abro, então, o meu terminal interativo ali, né, um ambiente de interação. Então, como eu falei, o Python é uma linguagem interpretada. Então, se eu já passar um comando aqui, ó, por exemplo, 3 dividido por 4, ele funciona como uma calculadora. Ele vai dividir 3 por 4, ou 4 por 3 aqui, ó. Eu posso também, por exemplo, transformar, né, por exemplo, esse valor, que é um valor que depois a gente vai ver, que é um valor em ponto flutuante, é um valor decimal, eu posso transformar para um valor inteiro, por exemplo. Opa, eu coloquei int x aqui, é int 4/3, né? Tá? Esse x aqui que eu coloquei é se eu quisesse criar uma variável. A gente vai falar sobre isso. Ou seja, eu vou pegar esse valor de 4/3 e vou armazenar nessa variável que eu chamei de x aqui, ó. E aí sim, agora, eu posso imprimir o valor dessa variável utilizando o comando print. Então, print, ele vai lá, então, no valor que está armazenado nessa variável, e ele vai imprimir aqui para a gente o valor armazenado. Também posso imprimir, ó, na tela. Veja que é tudo comando interativo. Eu já vou dando comando e ele já vai executando para mim. Isso é possível porque é uma linguagem interpretada. À medida que eu já mostro a instrução, ele já vê se tem alguma coisa errada. Por exemplo, aqui, ó, nesse momento que eu digitei int x, ele já deu que estava errada a instrução, porque não tinha declarado essa variável x não existia. Agora, aqui, no momento que eu criei ela e atribuí um valor, aí sim deu erro. Mas eu posso fazer aqui um exemplo clássico, né? O Olá Mundo, né? Hello World, né? Todo exemplo de Python, todo exemplo quando você está começando a estudar uma linguagem de programação é apresentado, né? Então o print ele vai imprimir na tela. Além do módulo interativo, quando você instala o Python, a gente vai falar isso na próxima aula, como instalar o Python, ele já vem com uma IDE. Né? IDE. O que é uma IDE? Uma IDE é um ambiente de desenvolvimento, né? É uma interface de desenvolvimento ali que permite você editar os seus códigos de uma maneira mais simples, mais direta, ou mais alto nível ali. Ela te ajuda a desenvolver. Em vez de você utilizar, por exemplo, um Notepad, utilizar algum outro de editor de texto que não tem nada ali para te auxiliar, você usa uma IDE. E quando você instala o Python, a IDE que vem instalada é o idle. Você tem que sair do módulo interativo, tá? É porque eu estou no módulo interativo, então eu tenho que sair do módulo interativo, sair aqui do módulo interativo, voltei então aqui, e aqui eu digito idle, pronto. E ele abre essa tela que também, no momento quando você abre o idle, né, o shell do idle, ele já abre aqui no módulo interativo, ou seja, eu posso fazer as mesmas operações lá, né? Mas aqui eu tenho um outro detalhe interessante, que eu posso criar um novo arquivo, por exemplo, e aí aqui eu vou salvar, por exemplo, aqui, eu vou criar uma variável x e vou fazer vou atribuir um valor a, por exemplo, 10, vou criar outra variável b, 5, vou chamar de y, né? Vou chamar de y, e aqui uma outra variável z, que eu vou atribuir o valor de x mais y, certo? E aqui eu vou então imprimir print z. Quer dizer, vou pegar o valor de 10 e atribuir a x, o valor de 5 vou atribuir a y, e depois eu vou fazer uma soma desses dois valores, 10 mais 5, e vou atribuir a z, e no final eu vou apresentar esse valor z aí. Então vem aqui, eu vou salvar, né? Eu salvo esse cara aqui, escolho uma pasta, vou escolher aqui na área de trabalho só para... Você escolhe aí onde você quer salvar. Detalhe, quando ele salva, toda a extensão de um arquivo Python, ele salva como .py. E aqui, vou salvar como exemplo, salvei, ó. E aqui eu posso executar, então,
no que ele vai executar para mim 15. Então, voltando aqui para a nossa aula, o primeiro conceito que nós aprendemos aqui nessa aula foi o conceito de algoritmo. Então, nós vimos que um algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos que devem ser executados sequencialmente, de maneira lógica, para que se encontre a solução de um determinado problema. E esse algoritmo, então, ele deve ser escrito em uma linguagem de programação, e essa linguagem de programação vai gerar, então, um programa que vai ser executado no computador. Então, o programa nada mais é do que o algoritmo codificado em uma linguagem de programação. Fazendo ali, só para lembrar, né, para você nunca mais esquecer, fazendo analogia lá com a receita, né, com a culinária, né? Então, o algoritmo seria a nossa receita e a programação, o programa, né, o programa software de computador seria, então, o nosso prato, né? Então, fazendo essa analogia ali, para você não esquecer que o processo de criação, né, de fabricação ou geração de uma comida é análogo a desenvolvimento de um programa, né? Então, outro conceito que nós estudamos foi de como criar um programa. Tá? Então, entendemos que, ao longo da aula, que um algoritmo escrito em uma linguagem, esse algoritmo é escrito em uma linguagem que chama de linguagem de alto nível, aquela linguagem que está mais próxima da nossa linguagem, da linguagem humana. Mas eu preciso traduzir esse algoritmo, esse programa, que está numa linguagem de alto nível, uma linguagem que chama de baixo nível, uma linguagem que a máquina entenda. E aí eu tenho duas maneiras de fazer, né? Duas formas de traduzir esse programa, que ao longo da tradução ele já vai também ali detectando os erros, apresentando os erros para os usuários, que as duas maneiras são compilação e a interpretação. A compilação, no caso, lembrando lá, a gente pega um código-fonte, esse código-fonte é traduzido para um código de máquina que vai ser executado pela máquina. E a interpretação não. Eu tenho um código-fonte, ele vai ser, então, à medida que o código-fonte vai sendo lido, ele já vai ser executado por uma máquina que chama máquina virtual, que fica ali intermediária entre o código de fonte e a máquina, né? Então, é um código que dá liberdade, vamos dizer assim, para os programas interpretados de serem executados em qualquer plataforma, né? Isso dá portabilidade desses códigos, né? Diferente de um compilador em que os códigos, né, de máquina, quando eles são compilados para a máquina, eles só podem rodar naquela máquina. Para ele rodar em outra máquina, eu teria que compilar novamente, né? Então, essa é a principal vantagem dos interpretadores. E nós vimos que, também ao longo da aula, por que aprender Python, né? Então, mostramos aqui algumas estatísticas do uso de Python e também algumas características que favorecem, né? A principal delas, ali, sem dúvida, é a curva de aprendizado, né? É muito rápido, como é uma linguagem simples, né? Ela é bem estruturada, fácil de ler, então isso permite que o Python tenha uma facilidade muito grande de aprendizado ali. E, além disso, também nós destacamos que outra característica de por que aprender Python é a sua biblioteca vasta aí que ele tem, né, para diferentes propósitos, diferentes aplicações, desde aplicações para a web, né, até aplicações, que é o nosso caso, o nosso interesse, aplicações científicas ali para machine learning, ciência de dados. Aí na próxima aula, então, encerrando a nossa aula, já projetando a próxima aula, nós vamos configurar todo o ambiente de desenvolvimento do Python. Vamos instalar o Python, a Anaconda, fazer toda a configuração, todo o setup ali, para que você possa realmente, de fato, desenvolver seus códigos. E na próxima aula, a gente se fala. Forte abraço, até lá.